Imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio. Em letras brancas, voltamos a apresentar direto do plenário. Já estamos de volta com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, você acompanha ao vivo exatamente a entrada dos ministros do STF no plenário do Supremo, aqui na sede da Suprema Corte, em Brasília, para que tenhamos o início da sessão plenária da tarde de hoje. Fizemos um apanhado a respeito dos processos em perspectiva de julgamento agora, como sempre, na abertura do nosso programa de hoje, com justamente o destaque previsto para a continuação do julgamento relativo à divulgação, melhor, o compartilhamento de dados. E a expectativa é que esse processo seja chamado dentro de instantes. Vamos acompanhar, como sempre, a sessão ao vivo direto do plenário. Vamos dar início, primeiramente, saudando... Ao centro da mesa, em formato da letra U invertida, abre a sessão o excelentíssimo ministro presidente da Suprema Corte, Sua Excelência o ministro Luiz Fux. Ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes. Ao fundo, parede de mármore clara. André Mendonça. Acima do presidente, Está aqui no vídeo, o brasão. Saudei, ministro Luiz Roberto Barroso. E também agora, hoje estará aqui na bancada a nossa vice-procuradora-geral da República, a doutora Lindora Araújo, a quem saúdo também. Então, vamos dar início à 25ª sessão. Na imagem à direita do excelentíssimo ministro presidente, a representante do Ministério Público, presença do Ministério Público, Lindora Araújo. À sua direita, de pé, secretária-chefe do plenário. Em imagem aberta, os ministros em plenário. Realizada em 31 de agosto de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. De pé no plenário à esquerda do ministro presidente, Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. 28 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, considero aprovada a ata e ato contínuo. Eu convido para assumir a tribuna. Após a leitura do relatório ontem, nós tivemos sustentações orais, mas paramos numa miticúria e falará agora, pelos interessados, presidente da República e União, o ministro Bruno Bianco Leal, que está aqui presencialmente, e disporá do tempo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Eu lhe saúdo, presidente ministro Luiz Fux, lhe parabenizo e deixo expressa aqui minha alegria em rever esse plenário cheio, sem agora as divisórias, fica muito mais bonito, né? Então, uma grande alegria poder aqui, de fato, acessar essa tribuna e vendo a normalidade novamente, ministro. Cumprimento o ministro relator, ministro Gilmar Mendes, cumprimento as excelentíssimas ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, excelentíssimos ministros, excelentíssima vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo. De pé na tribuna, de forma presencial, para sustentação oral, homem branco, cabelos ralos, barba rala. Agradecendo a oportunidade veste uma beca preta sobre os ombros. Eu inicio, a título de exemplo, com um tema que venho pessoalmente tratando há aproximadamente 10 anos, que é a digitalização do serviço, muito obrigado, do INSS. Especialmente, presidente Luiz Fux, a prova de vida. Cerca de 35 milhões de pessoas precisam fazer anualmente a prova de vida. Ao fundo da imagem, parte da plateia, poltronas vazias. Para se evitar irregularidades e fraudes no sistema previdenciário público. Um sistema de conferência custoso, mas necessário à rigidez de todo o regime previdenciário nacional. Isso exigia, excelências, que viúvas e viúvos, idosos e idosas, pessoas com deficiência se dirigissem a uma agência do INSS ou uma agência bancária para manter o pagamento do seu benefício. Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União. Em minha leitura, injustificável diante da nova realidade digital experimentada nos últimos anos. Com a interoperabilidade de dados, pilar do aplicativo denominado Meu INSS, que hoje conta com 43 milhões de acessos por mês,
isso mudou. As operações essenciais, ministros, ao segurado passaram a ser realizadas à distância, por meio de serviços públicos digitais. No caso específico da prova de vida, a tecnologia permitiu que não mais seja presencial. Ela passou a depender da atuação do próprio INSS, invertendo-se o ônus, que era do segurado, passando esse ônus para a administração pública, para que ela possa comprovar ou não, por meio do compartilhamento de dados, se aquela pessoa está ou não realmente viva. Isso evitou que milhões e milhões de brasileiros tenham que se dirigir às agências, repito, do INSS e também dos bancos para fazer a prova de vida. Mesmo com todos esses benefícios, excelências, até março de 2019, que coincidentemente é uma data anterior ao decreto 10.046 de 2019, apenas 2 milhões de usuários utilizavam os serviços do Poder Executivo Federal de maneira virtual. Hoje, anualmente, cerca de 136 milhões de cidadãos já estão cadastrados na conta GovBR. Isso representa um aumento de 8.000% em relação aos números de 2019, portanto, aos números anteriores ao decreto, quando eram apenas 1,7 milhão de brasileiros usuários dos serviços digitais. Já o número de acessos mensais à conta GovBR para solicitação de acompanhamento de serviços públicos, como a solicitação de aposentadoria, de benefícios sociais, de carteira de trabalho digital, de carteira digital de trânsito, cumprimento de obrigações junto à Receita Federal, dentre outros, cresceu nada menos que 30.000%. Isso tudo em decorrência, logicamente, da Lei Geral de Proteção de Dados e do seu decreto regulamentador. Portanto, no mesmo período, evoluímos de 674 mil acessos para 207 milhões de acessos aos serviços digitais da base do sistema gov.br. O desenvolvimento de soluções digitais, excelências, trouxe e traz inegáveis contribuições à sociedade. E essa evolução tecnológica foi acelerada, obviamente, pela pandemia, motivo pelo qual, permanentemente, são necessárias mudanças e melhorias. Essas ferramentas, fruto da interoperabilidade, que eu repito, tem sido objeto de constante aperfeiçoamento, e aqui o compromisso da Advocacia Geral da União de continuarmos nesse aperfeiçoamento, já fazem parte da rotina dos usuários e dos cidadãos brasileiros. E sua descontinuidade implicaria, em nosso sentir, em vulneração ao princípio do não retrocesso. Digo isso, excelências, porque essa realidade permitiu que aqueles cidadãos até então invisíveis ao Estado fossem vistos. Trouxe a inclusão digital, trouxe a bancarização, a agilidade na análise e acesso aos serviços públicos, a melhor utilização das bases de dados para conferência e aprimoramento das políticas públicas. Trouxe também o combate à fraude e irregularidades, ministro Fachin. E, em última análise, trouxe a cidadania digital à população brasileira. A tecnologia da informação é um ativo estratégico para que a administração aprimore cada vez mais a prestação de serviços públicos. A transformação digital impôs ao Estado a criação de serviços públicos inclusivos, serviços públicos práticos e participativos. Impulsionou, ministro Fux, a necessidade de uma melhor comunicação entre os órgãos públicos, sejam eles federais, estaduais, distrital e também municipais, para o compartilhamento de recursos e para que pudessem trabalhar em plena cooperação, em prol dos cidadãos. Outro exemplo desta boa prática, excelências, que eu não posso deixar de citar, é a Carteira de Trabalho Digital, a conhecida CTPS, que durante a pandemia teve os seus trabalhos de expedição interrompidos. E tão logo, e eu tenho uma grata satisfação de dizer que pude participar de tudo isso, tão logo colocamos a Carteira de Trabalho Digital à disposição dos cidadãos. E ali, hoje, contamos com 40 milhões de acessos por mês na Carteira de Trabalho Digital, para o qual o Ministério do Trabalho e Previdência se vale especificamente dos dados do Cadastro Base do Cidadão, que é o CBD,
e faz a validação e a autenticação desses dados que geram a conhecida carteira de trabalho digital. Cadastro esse que vem por meio do decreto ora impugnado. Passando agora ao aspecto jurídico, excelências, o decreto 10.046 de 2019, em nosso sentido, está respaldado nas boas práticas de gestão pública e de tecnologia da informação, alinhando-se aos princípios da finalidade e adequação, da eficiência administrativa e da predominância do interesse público, não deixando desatendidos os direitos fundamentais tutelados por meio da Constituição Federal, e eu explico. O decreto organiza, ministra Carmen Lúcia, o sistema de compartilhamento de dados na administração pública, tendo como norte a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Identificação Civil Nacional, a Lei Geral de Proteção de Dados, sem qualquer afronta ao princípio da legalidade. Nesse sentido, o decreto objetiva e disciplina um compartilhamento seguro de dados para a execução de serviços e políticas públicas, estabelecendo salvaguardas técnicas e administrativas de proteção no tratamento de dados. Portanto, o decreto, protegendo os dados individuais, com total segurança, ele nasce para regulamentar essas leis e para viabilizar o oferecimento de políticas públicas em meios digitais. E é por isso que, de 2019 para cá, eu repito, nós tivemos 30.000% de ampliação aos acessos dos serviços públicos digitais, especialmente do governo federal. E lembro, o decreto também possibilita o compartilhamento entre estados e também entre municípios. Para tanto, excelências, a forma de compartilhamento de dados incorpora limites estabelecidos no regulamento próprio, e eu cito 3 limites fundamentais para não me alongar. O primeiro deles, o decreto não engloba informações protegidas por sigilo fiscal sob a gestão da Receita Federal do Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em limite, o decreto observa as restrições legais e os requisitos específicos de segurança da informação dispostos na Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente, ministro Gilmar Mendes, o artigo 23, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais do poder público. E, ficando aqui no terceiro limite, o decreto ressalva expressamente o direito à preservação da intimidade e da privacidade da pessoa natural. E nessa linha de buscar salvaguardas aos direitos individuais, o decreto realiza uma categorização dos modos pelos quais uma informação pode ou não ser compartilhada, em função de sua restrição de acesso, fixando 3 níveis de compartilhamento, de acordo com o grau de confidencialidade conferida aos dados a serem compartilhados, quais sejam amplo, restrito e específico. Portanto, não há autorização genérica para a divulgação ou o compartilhamento de dados, como alguns querem fazer parecer. Não existe no decreto nenhuma possibilidade de autorização genérica. Todos os dados partem ou buscam trazer essas 3 categorizações, as quais eu repito: amplo, restrito e específico. A título de exemplo, excelências, o compartilhamento de dados classificados como específicos, que são aqueles protegidos por sigilo e não o sigilo fiscal, lembrando que o sigilo fiscal está excluído, a concessão de acesso depende exclusivamente da decisão do gestor e só pode ser feito em hipóteses para as quais a lei expressamente prevê. Portanto, os dados classificados como específicos só podem ser concedidos com autorização do gestor do dado e de acordo com disposição específica de lei, especialmente para ser usado em políticas públicas, as quais há pouco pude citar. Outra questão importante, excelências, diz respeito ao cadastro base do cidadão, aquele que há pouco eu disse que é a base para a carteira de trabalho digital, cujo objetivo é facilitar o acesso e a atualização desses dados pelo próprio titular. O acesso à atualização desses dados pelo próprio titular, ele gera economia de recursos financeiros e economia de tempo, por meio do cadastro base, que disponibiliza uma interface única de atualização cadastral que busca eximir o cidadão de prestar informações sempre que estiver diante de um pleito para qual
em relação ao qual o Estado lhe deve um serviço público. Então, sempre que ele estiver diante da busca de um serviço público, ele teria que, novamente, apresentar documentos. Com base no cadastro, hoje em dia, ele apresenta uma única vez, ele mesmo faz as atualizações e sempre que tiver que buscar algum serviço público ou que tiver que atualizar os seus dados, excelências, o cadastro estará pronto e apto para essa atualização. Portanto, o cadastro tem o objetivo de permitir o compartilhamento de dados cadastrais do cidadão entre órgãos da administração pública, mas ele não consiste, em hipótese alguma, em uma nova base de dados, como também querem fazer parecer. O cadastro é uma base de dados já existente que disponibiliza uma interface aos cidadãos para que eles próprios possam fazer o seu cadastro ou a sua atualização. Ministro Fux, agora voltou aqui, perdão, não tinha visto o tempo. Além disso, o decreto possibilita a gestão do cadastro, que o cadastro seja exercida por meio de um órgão colegiado, que é o Comitê Central de Governança de Dados. A criação do comitê, excelências, demonstra preocupação em se evitar que as decisões referentes ao compartilhamento de dados sejam tomadas por um único órgão. Portanto, temos um órgão criado pelo decreto para que as decisões sejam colegiadas. E esse órgão tem ali a participação dos mais diversos atores, sim, obviamente, atores do próprio governo federal, e essa é uma discussão que eu já tinha, inclusive, feito com o ministro Gilmar Mendes, relator, e também estamos disponíveis a continuar com essa discussão, mas, na prática, a criação de um comitê faz com que tenhamos uma gestão mais democrática relativa a esse compartilhamento de dados. Na condição de órgão estratégico de governança, o comitê representa, portanto, um espaço de discussão para que possamos sempre, constantemente, buscar o aprimoramento. Portanto, excelências, entendemos que há plena e integral compatibilidade do decreto com a Constituição Federal, inclusive com o direito à proteção de dados pessoais, incluído agora pela Constituição Federal, como no rol dos direitos fundamentais. Então, o texto constitucional hoje, em minha ótica, está exatamente de acordo com as disposições e regulamentações feitas pelo decreto, que é anterior à inclusão da Constituição. Em complemento, excelências, eu tenho que citar aqui também, especialmente a arguição de descumprimento do preceito fundamental 695. E, nesse ponto, eu esclareço que o compartilhamento de dados também é instrumento imprescindível para que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, possa exercitar a sua função de órgão central do SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência. E nada mais faça que exercer a sua função prevista em lei. Só que, nesse caso específico, o ministro Gilmar Mendes já muito bem citou, quando da leitura do relatório, o ato já foi revogado, motivo pelo qual, em nosso sentido, haveria uma perda de objeto. Mas, no entanto, não obstante a perda de objeto, a Advocacia Geral da União está amplamente aberta para que façamos a discussão também no âmbito deste próprio decreto, ora discutido. Então, excelências, caminhando para o final, ministro Fux, e pedindo um minutinho adicional. Para a sustentação oral, o excelentíssimo ministro Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União. Que está sendo formulado um novo decreto. E nessa ótica de aprimoramentos constantes, a Advocacia Geral da União, em conjunto com o Ministério da Economia, já está estudando um novo decreto. E nesse âmbito de estudo, nós estamos amplamente abertos para que possamos incorporar novas sugestões, e sugestões essas que venham trazer novos aprimoramentos e que venham ampliar, ministra Rosa, a segurança no compartilhamento de dados. Portanto, o objetivo do governo federal e também do governo estadual, dos governos estaduais, municipais e também distrital, é única e exclusivamente buscar a digitalização do serviço para que possamos melhorar a prestação de serviço. Portanto, quanto mais segurança conseguimos incorporar ao procedimento e, obviamente, contamos muito com a decisão, que certamente será bem abalizada por esse tribunal, por esse plenário, para que possamos, se assim for o entendimento, incorporar dentro do novo decreto, que já está em gestação, as novas ideias, ministro Gilmar Mendes, para que possamos, repito, trazer mais segurança jurídica no compartilhamento de dados. Então, portanto, na ótica do governo federal, esse decreto não é estanque, ele está em pleno aprimoramento, e, uma vez mais, eu afianço aqui e deixo claro que o governo federal tem e já está gestando um novo decreto para que possamos, em conjunto, se assim o plenário entender, fazermos uma nova publicação para que possamos não ter
a interrupção desse serviço. Se nós tivermos a interrupção dos serviços públicos por meio de uma eventual declaração de inconstitucionalidade desse decreto, certamente esses serviços essenciais, que têm a ampla utilização pela sociedade, serão diretamente impactados, já que não poderemos fazer mais esse cruzamento de dados e teremos aqui, por exemplo, impacto na carteira de trabalho digital, na carteira de trânsito digital, poderemos ter impactos eventuais no PIX, no documento único, que agora, inclusive, é utilizado para o combate ao crime, já que o Brasil todo terá um único documento com base na base do CPF. Então, ministro Fux, ministro Gilmar Mendes, uma eventual declaração de inconstitucionalidade desse decreto certamente impactaria diretamente nesses serviços públicos fundamentais à população, e é isso que a Advocacia Geral da União e o Governo Federal não quer, motivo pelo qual nos colocamos à disposição para que possamos, junto com esse plenário, construir alguma solução que possa manter o decreto em vigência e, assim, o aprimorarmos. Portanto, diante de todo o exposto, agradecendo a atenção de Vossas Excelências, me desculpando pelo excesso do tempo, a AGU manifesta pela improcedência dos pedidos, obviamente, num pleito inicial, e em caráter eventual, na remota hipótese de procedência do pedido formulado, requer a atribuição de efeitos prospectivos, para que possamos manter o decreto, ou ainda mesmo assim, nessa nova ideia que toma a liberdade aqui de propor, que nós possamos ter um prazo assinalado à Advocacia Geral da União e ao Governo Federal para que possamos encontrar um novo caminho ou melhorias para que o decreto seja mantido ou para que um novo decreto venha, para que possamos manter as políticas com mais segurança. É isso, ministro Fux. Muito obrigado pela atenção. Uma vez mais, me perdoe pelo excesso do tempo. O excesso é justificado, doutor Biano, porque Vossa Excelência está se pronunciando sobre duas ações. Eu agora convido para... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Mas só que está por videoconferência, doutor Rafael Augusto Ferreira Zanata, que falará pela Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Excelentíssimo senhor ministro presidente Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator Gilmar Mendes, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente senhora vice-procuradora-geral, é uma honra fazer uso da palavra diante dessa corte na condição de amicus curiae. Destaco que esta é a segunda participação da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, que participou do julgamento do referendo na medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 6387, relatado pelo... O advogado faz sustentação oral por videoconferência. Este caso paradigmático reconheceu que a proteção de dados pessoais... Ao fundo, parede clara. Na imagem, homem branco, cabelos castanhos, usa óculos de grau, barba rala. Veste um terno preto, camisa branca, gravata preta. Usa fones de ouvidos. Trata de ordem informacional democrática. E na condição de amicus curiae, nossa contribuição reside na argumentação da inconstitucionalidade material do decreto. Eu serei muito objetivo, excelências, com relação à apresentação de nossa contribuição perante a Corte. De partida, é importante afirmar que o problema jurídico do cadastro base do cidadão não está no sistema de interoperabilidade em si. Nenhuma organização da sociedade civil é contra a interoperabilidade de dados na administração pública, a redução de burocracias necessárias, a integridade das bases de dados, a efetividade de políticas públicas. O cadastro base possui intenções nobres de políticas públicas, mas elas não bastam. Há uma falha irremediável no desenho institucional dessa política, que afeta a dimensão objetiva do direito constitucional à proteção de dados pessoais. O problema está no procedimento e no modo como o decreto determina os usos secundários de dados. Fundamentalmente, o problema jurídico reside na ausência de salvaguardas para um fluxo adequado de dados diante de contextos e finalidades distintas. O que ocorre com o cadastro base do cidadão é que ele basicamente institui um sistema de classificação de níveis de confidencialidade de dados entre os gestores de bases de dados nos termos do artigo 4º, criando estímulos que bases de dados entre diferentes unidades de governo possam se integrar ao cadastro base do cidadão sem acordos e convênios. O compartilhamento exige apenas a categorização do dado nos termos do artigo 8º, parágrafo único. O problema constitucional central é que esse regime jurídico colide com o reconhecimento do devido processo informacional, reconhecido como componente do direito fundamental à proteção de dados pessoais, tanto na medida cautelar da DI 6387, quanto na medida cautelar da DPF 69795. O decreto amplia demasiadamente as capacidades dos gestores de aumentar as bases de dados constantes da base integradora, nos termos do artigo 2º. E essa falha profundamente em não estabelecer procedimentos de compartilhamento justo,
capazes de apresentar uma razão pública legítima e uma análise contextual sobre as finalidades dos usos dos dados. O decreto se limita a atribuir poderes ao Comitê Central de Governança de Dados para criar regras de sigilo e segurança da informação nessa interoperabilidade. Ele ignora qualquer tipo de verificação de adequação entre finalidades compatíveis, ignora qualquer tipo de avaliação de risco e ignora deveres de apresentação de razões legítimas para interoperabilidade. Deste modo, o decreto cria uma sistemática pobre de salvaguardas para uso compartilhado de dados dentro da administração pública, em violação tanto ao espírito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais como da Constituição Federal. A existência de salvaguardas procedimentais, em conformidade com os princípios norteadores de proteção de dados pessoais, como a finalidade, a adequação, a necessidade, é crucial para a realização de um tratamento compartilhado justo. O decreto cria tão somente um comitê de governança de dados, na qual o próprio poder público possui poder para avaliar eventuais violações a direitos fundamentais, caso a caso. Isso, inevitavelmente, gera poucos incentivos para condutas de fiscalização, precarizando ainda mais uma necessária dimensão procedimental da proteção de dados pessoais. O desenho do comitê também, conforme o artigo 22, é completamente dissonante dos padrões participativos exigidos pelo Marco Civil da Internet e pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Em síntese, o desenho institucional do decreto é tão precário, diante de exigências constitucionais de proteção de dados pessoais nessa dimensão procedimental, que ele encontra-se eivado de inconstitucionalidade material. Nesse sentido, excelências, o posicionamento da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa é pela procedência da ação e agradecemos pela oportunidade de trazer os argumentos à Corte. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael Augusto Ferreira. Convido agora para assumir a tribuna por videoconferência, nas duas ações, o Laboratório de Políticas Públicas e Internet Lapin. Com a palavra, o excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Por meio do advogado doutor José Renato Laranjeira Pereira, que também disporá do tempo regimental de 5 minutos. Vossas Excelências, senhor ministro-presidente, eminente relator, ministras e ministros, todas e todos que nos assistem aqui, meus cumprimentos. Falo em nome do Laboratório de Políticas Públicas e Internet, o LAPIN, Centro de Pesquisa e Incidência em Governança de Tecnologias Digitais, e da Coalizão Direitos na Rede, coletivo que reúne mais de 50 entidades que atuam na defesa dos direitos digitais no Brasil. Por videoconferência, o Dr. José Renato Laranjeira. Que o decreto 10046 é incapaz de ser lido como em acordo com a ótica de proteção de direitos e liberdades da nossa democracia. Isso dá tanto pelas insuficiências técnicas que o fundamentam, quanto pelo contexto político e administrativo em que se encontra o Estado brasileiro, quanto à forma como trata dados pessoais. No julgamento da DI 6387, este tribunal consolidou uma leitura de que tratamentos de dados pessoais deveriam seguir princípios como o da finalidade, necessidade, adequação, proporcionalidade e transparência como parâmetros indispensáveis para sua efetiva proteção. Entendeu também que não caberia falar-se em dados insignificantes, cujo tratamento não revelaria risco à esfera informativa de um indivíduo ou grupo, dada a capacidade de sistemas computacionais, inclusive de inteligência artificial, de inferirem dados pessoais sensíveis de informações aparentemente banais. No entanto, o conteúdo do decreto 10046 vai em direção diametralmente oposta a essa lógica. Ele viola os princípios mencionados a criar um catálogo a priorístico de dados pessoais a ser aplicado sem qualquer avaliação contextual de finalidade e necessidade, expressa no que chama de níveis de compartilhamento de dados, que ignoram, como já aqui foi dito, distinções como dados sensíveis e não sensíveis, que são base do direito à proteção de dados e sua violação de risco. Ao mesmo tempo, dá poderes a pessoas que chamam de gestores de dados para disporem das informações com desproporcional liberdade e reduzir descontrole e transparência, sem avaliar, caso a caso, se cada requisição de acesso a dados realmente é proporcional a uma finalidade legítima, específica, explícita e informada que almeja. Mas por que essa falta de juízo sobre casos concretos é um problema? Excelências, o desenvolvimento de tecnologias de mineração e análise de dados permite predizer, por exemplo, a etnia ou a religião de indivíduos, que são dados sensíveis por sua grande capacidade discriminatória, com base em informações aparentemente irrelevantes, como o código postal, por exemplo. Por isso, nosso ordenamento garante que esse tipo de atividade não ocorra senão a partir de um juízo que considere a cada tratamento de dados se, em primeiro lugar, o objetivo que se busca é legítimo e, em segundo,
se os dados que se pretende usar para alcançá-los são realmente os estritamente necessários para essa atividade. Foi por isso mesmo, repito, que essa Corte já se manifestou no sentido de não existirem dados insignificantes a ponto de poderem ser usados para qualquer finalidade. Pelo fato de ignorar isso ou tratar dados dessa forma e permitir que se os compartilhem indiscriminadamente na administração pública ou minimamente com mínimas barreiras, o decreto 10046 não deve permanecer em nosso ordenamento. Isso conforme já reconhecido, talvez pelo próprio Executivo, o que já o motivou a redigir outra norma. Excelências, afora as falhas técnicas do decreto, a estrutura que instalou tem suas bases em terreno arenoso, que reflete uma preocupante falta de cuidado com a proteção de dados pessoais pelo poder público no Brasil. Muitas vezes sob uma justificativa de eficiência que, apesar de necessário para guiar o desenvolvimento de políticas públicas, não sustenta senão sobre uma base forte de proteção. Isso reflete um acordo firmado entre CERP e a ABIN para compartilhamento de dados da Carteira de Habilitação de toda a população brasileira, aqui discutido na TPF 695. Ou o acordo mais recente entre o Ministério da Economia e uma associação de bancos para compartilhamento de bases de dados de cidadãos para consecução de interesses que, aparentemente, são de ordem privada, já que as razões públicas apresentadas foram de ordem extremamente genérica. Diante disso, e ao contrário do feito no decreto, instrumentos normativos para governança de dados na administração pública são necessários, mas devem ser criados de forma participativa e detalhar como os princípios previstos na LGPD e na jurisprudência do Supremo serão seguidos, seguindo a esteira de como legislações sobre tecnologia no Brasil já têm sido, inclusivas, protetivas e com ampla participação multissetorial. Por essa razão é que precisamos de uma norma inteiramente nova. Excelentíssimos presidente, relator, demais ministros e ministras, os pontos apresentados aqui pretendem demonstrar como a estrutura frágil de proteção do decreto 10046 é incompatível com a jurisprudência da Suprema Corte sobre o que significa autodeterminação informativa e o direito à proteção de dados pessoais. Por isso, a ação merece ser julgada procedente. Excelências, aqui encerro minha fala e agradeço imensamente este tribunal pela oportunidade de nos manifestarmos aqui, enquanto eu represento o Laboratório de Políticas Públicas da Internet e a Coalizão Direitos na Rede. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Renato Laranjeira. Passo agora a convidar para se pronunciar por videoconferência na DPF 695, Associação de Servidores da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, a doutora Luísa Torreão Brás, que também disporá do tempo regimental de 5 minutos. Obrigada, Excelência. Excelentíssimo senhor ministro-presidente da Suprema Corte, Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, relator da presente ADPF 695, eminentes ministros que compõem essa corte, caros colegas, boa tarde. Infelizmente, por questões de agenda, eu não consegui estar presente presencialmente nessa corte, mas eu tenho a honra de estar aqui hoje representando a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN, a Intelis, que é a associação constituída da recente incorporação da ASBIN e da OFF, que participam desta causa como amicure. Eu peço a palavra, Excelência, para de forma breve destacar pontos relevantes acerca das atividades típicas da ABIN, uma vez que seus servidores terão suas atribuições diretamente influenciadas pelo julgamento aqui em debate. Excelências, alega-se em síntese que o Decreto 10.046 ameaçaria direitos e garantias fundamentais pertinentes à intimidade, porque permitiria o compartilhamento indiscriminado e genérico de dados com a ABIN. Assim, a doutora faz sustentação oral por videoconferência. Relativa ao compartilhamento de dados pessoais entre órgãos do poder público que são legalmente a imagem mulher branca, o sigilo de suas informações, usa maquiagem leve e cabelos castanhos. Nas funções e no regime jurídico das atividades desempenhadas no âmbito. Luísa Torreão Brás, advogada. As categorias aqui representadas, Excelência, desempenham atividades de inteligência de natureza sigilosa, com ênfase na produção e na difusão de conhecimentos, com vistas a promover o assessoramento decisório de autoridades governamentais, o acompanhamento e avaliação das políticas de Estado. Tais atividades são desenvolvidas de acordo com a Política Nacional de Inteligência, a PNI, e com a Estratégia Nacional de Inteligência. Destaco, Excelências, que a PNI foi aprovada pelo Decreto 8.793 de 2016 e é um marco importante para o presente julgamento, pois define parâmetros e limites de atuação da atividade de inteligência, além de estabelecer seus pressupostos, objetivos, diretrizes no âmbito do CISBIN.
É a PNI, excelências, que elucida que o desempenho da atividade de inteligência pressupõe a integração necessária e segura de dados que viabilize uma atuação preventiva, coordenada e integrada entre a administração pública, proporcionando, assim, o cumprimento da missão institucional... Na pauta, julgamento conjunto, ADI 6649 e a DPF 695. Nos termos e nos limites do artigo 3, caput, parágrafo único da Lei 9.883 de 99. Tal lei, excelência, assegura, de modo expresso, em seus artigos 7º e 10º, a possibilidade de celebração de acordos e de comunicação com os demais órgãos da administração pública. Essa prerrogativa legal é regida também por um outro ato normativo, o Decreto 4.376, de 2002, que autoriza, em seu artigo 10º, que a ABIN firme convênio e solicite aos órgãos da administração pública informações necessárias à execução das atribuições do SISBIN. Vê-se, pois, excelências, que sobre as atividades de inteligência, o ordenamento jurídico tem uma mensagem comum, pois tanto as leis quanto os decretos sinalizam que o compartilhamento de dados realizado no âmbito do SISBIN é imprescindível para a análise prospectiva em prol do aprimoramento da segurança nacional e do desenvolvimento do país. Essa integração, é importante ressaltar que não ocorre desprovida e nem sem parâmetros, e tampouco é disponibilizada de maneira irrestrita, ou muito menos é genérica. Pelo contrário, excelência, essa integração é submetida às diretrizes constantes no Decreto 7.845, de 2012, que regulamenta procedimentos para o credenciamento de segurança e tratamento de informações sensíveis, independentemente do seu grau de sigilo. Aliás, excelência, diversamente do que foi alegado, o compartilhamento de dados operacionalizados pelo SISBIN não importa o vazamento de dados, tratamento inadequado ou irrestrito de dados, e tampouco representa o fornecimento despropositado, indiscriminado e massivo de informações pessoais. Vê-se, pois, excelências, que a presente controvérsia constitucional não trata de mero fornecimento de dados entre órgãos do poder público, mas da integração e do compartilhamento de dados operacionalizado por um órgão de inteligência que possui robusto arcabouço normativo infralegal, com objetivos e finalidades específicos e que é submetido a diversas modalidades de controle. Assim, excelência, se o pleno funcionamento do Estado de Direito pressupõe o respeito à privacidade, é forçoso destacar que não existem direitos absolutos, de modo que o exercício de um direito fundamental demanda necessariamente a ponderação de outros interesses fundamentais, em especial aqui para o debate, interesses públicos de proteção da soberania e da segurança nacional. Eu finalizo, excelência, salientando que, recentemente, esse Supremo Tribunal pontuou, nos julgamentos da repercussão geral de tema 990 e da ADI 6529, a necessidade de compatibilização do direito fundamental à privacidade frente aos interesses públicos. Muito obrigada pela atenção, excelência. Muito obrigado, doutora Luísa Toledo Torrão Braz. Passo agora a palavra ao Amicus Curiae, Associação Logoritmo, da Pesquisa em Inteligência Artificial, que, pela mesma, haverá sustentação oral do doutor Ricardo Campos, que também está na videoconferência. Ele também disporá de 5 minutos para a sustentação. Muito obrigado. Cumprimento ao excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor relator, ministro Gilmar Mendes, excelentíssimas ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber, excelentíssimos ministros, nobre representante da Procuradoria-Geral da República. Advogado fala por videoconferência. Está em local com livros em prateleiras ao fundo. Sobre o decreto 10.046 ao longo do dia de ontem e do dia de hoje. Por esse motivo, eu vou focar em apenas um aspecto, porém, a meu ver... Homem branco, cabelos grisalhos, óculos com armação redonda. Quais seriam os contornos dogmáticos... Veste terno cinza, camisa branca, gravata azul. ...que levariam a uma suposta violação do direito fundamental à autodeterminação informativa. Advogado faz sustentação oral pela Amicus Curiae. Comparação dos contornos dogmáticos centrais do caso alemão e do caso brasileiro. Assim como o surgimento da tradição legislativa ocidental da proteção de dados, uma lei escrita pelo fundador dessa tradição, professor aqui da Universidade de Frankfurt, Spiro Zimitis, tem um contexto concreto da iniciativa de construção de hospitais públicos e a consequente utilização de computadores nessas repartições para um processamento automatizado de dados, também a autodeterminação informativa,
no julgado de 1983 do Tribunal Constitucional Alemão, teve um contexto concreto de surgimento. Especialmente os contornos jurídicos dogmáticos desse caso se revelam similares ao presente caso a ser julgado pela Corte Brasileira. Mas quais seriam, então, esses casos, esses contornos desses dois casos? Nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção para uma tríade. Na pauta, julgamento conjunto, ADI 6649 e ADPF 695. De indivíduos pelo Estado e o seu desdobramento em dois conceitos jurídicos centrais no debate desse direito fundamental. Primeiro, o Estado enquanto unidade informacional e o segundo, divisão informacional de poderes. A autodeterminação informativa, do ponto de vista jurídico dogmático, não trata de um dever de proteção abstrato, advindo da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, não trata também da superação de um conceito de privacidade centrado numa ideia de estática, de sigilo, e, por fim, também não trata de um problema da proporcionalidade ou mesmo da ponderação de direitos fundamentais. Então, qual seria o núcleo dogmático essencial do caso alemão que se aplicaria ao caso brasileiro? O que o caso do censo alemão de 83 traz de novo, em termos constitucionais, é reconstruir, em termos conceituais, as consequências do compartilhamento irrestrito de dados entre órgãos estatais, aqui o órgão do censo, com os órgãos da municipalidade alemã, em suas potenciais e concretas violações a direitos pelo completo desvio de finalidade do levantamento de dados inicial. Essa violação expressa-se especialmente no potencial fomento da utilização de informações adicionais para execuções administrativas e a potencial formação de perfis de indivíduos pelo Estado. Isso teria impacto não somente na dimensão da impessoalidade da administração pública, mas também impactaria na construção da democracia alemã e do direito do indivíduo. Também o caso brasileiro apresenta a mesma estrutura dogmática. Temos aqui um compartilhamento indiscriminado de dados, originalmente coletados e armazenados no Denatran, literalmente negociados à revelia dos seus titulares pelo certo, com o destino final na Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, sem claras medidas de controle de finalidade, governança e uma estruturação concreta do que se chama divisão informacional de poderes. Na tríade dogmática, compartilhamento, execução administrativa e formação de perfis, no caso brasileiro, revela ainda uma feição um pouco mais drástica do que o caso alemão. Enquanto que aqui na Alemanha, o perigo da utilização de dados com desvio de finalidade para execução administrativa e formação de perfis ficava adstrito às repartições municipais de registros, chamado em alemão de Meldewesen, no caso brasileiro, o seu destino final é nada mais, nada menos que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. E justamente nesse ponto, e concluindo, é que o caso brasileiro revela a sua principal faceta antidemocrática. Qual seria a consequência lógica de um órgão de inteligência ter acesso a um fluxo indiscriminado de dados do cidadão? A consequente utilização desses dados para formações de perfis de indivíduo e execução administrativa dentro das competências da ABIN não parece um perigo, mas uma realidade iminente, pois o Estado tende a se tornar um Estado enquanto unidade informacional com sérias repercussões para a liberdade do indivíduo e para a percepção das liberdades democráticas por esse indivíduo. Nesse sentido, o julgamento da procedência da presente ação, assim como o consequente redesenho do presente decreto, me parecem imperativos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo Campos. Agora convido para se pronunciar também... Com a palavra o excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF. Democracia, Internet e Biden, doutor Daniel Augusto Villanova Gomes. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, excelentíssimas ministras Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros que nos ouvem pelo plenário presencial e também aqui pelo plenário virtual, os ministros Luiz Roberto Barroso, ministro Nunes Marques e ministro Dias Toffoli. O objetivo da nossa fala do Instituto Beta para a Democracia e Internet é complementar... Sustentação oral por videoconferência, Daniel Vila Gomes. Com o intuito de não cansar o plenário com relação à discussão do tema, o que nos chama a atenção é basicamente
um paradoxo que o caso traz. Na pauta, julgamento conjunto ADI 6649 e ADPF 695. Brasileiros e brasileiras, o acesso a políticas públicas, ou seja, a pretexto da realização do chamado princípio fundamental da cidadania, o que o Estado brasileiro está a fazer, ou por meio O plenário julga ações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais da dignidade da pessoa humana, ministro Luiz Roberto Barroso, uma vez que o que temos nessa situação é a ausência de qualquer limitação, de qualquer parâmetro de ordem legal que permita o reconhecimento da chamada capacidade institucional dos órgãos que teriam competência para atuar na matéria. Especificamente no que diz respeito à ADPF 695, o que chama a atenção do Instituto IBIDEM e também da Coalizão dos Direitos na Rede é a medida de tecno-autoritarismo, uma vez que o convênio é adotado sem que haja qualquer intermediação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa situação, ministro-presidente Luiz Fux, é uma situação que compromete a própria ideia da capacidade institucional de um órgão do Poder Executivo que seria responsável por regular as relações e as informações com referência aos chamados dados sensíveis da população brasileira. Essa situação, ministro relator, ministro Gilmar Mendes, a quem cumprimento pela relatoria da ADPF, mas também por ser o relator do mandado de segurança 24.268, é um precedente desta casa com mais de 18 anos, em que o devido processo legal ele é suscitado não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista procedimental e em matéria de autodeterminação informacional. Então, esse é um ponto bastante importante, porque, em conjunto, o que nós temos aqui é a vulneração de um direito constitucional que este mesmo colegiado, em precedentes da ministra Rosa Weber, foram os casos líderes do censo, né, a DI 6387 seguintes, em que nós tivemos o reconhecimento desse direito como integrantes do bloco de constitucionalidade, antes mesmo da edição da emenda constitucional 115, que foi a primeira emenda editada este ano. Em linhas gerais, senhores ministros, senhoras ministras, o que o Instituto IBIDEM pleiteia é a necessidade de que o Supremo atue para evitar que medidas artificiosas sejam utilizadas, seja mediante convênio, seja mediante o total desrespeito às premissas legais da proteção de dados no Brasil, de modo até que se configure um chamado estado de coisas inconstitucional. Com a chancela do Supremo, no caso da ADPF 347. Por fim, o que nós temos é uma situação, no caso da ADPF, de omissão qualificada, uma vez que sequer há previsão da atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados, e é por isso que, em linhas gerais, nós terminamos o nosso pronunciamento pleiteando pela procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental e destacando, inclusive, no caso, uma regra de bom aviso ao tribunal e também à relatoria, no sentido de que sequer seria o caso de se cogitar de uma sentença aditiva, uma vez que a proteção de dados no Brasil ela se configura de uma maneira bastante complexa e nós teríamos aí peculiaridades, tanto do que diz respeito ao desenho institucional aplicável a cada um dos poderes da República, mas também aos diversos âmbitos federativos do Estado brasileiro, que temos aí 5.570 municípios, 26 estados, um Distrito Federal e a União. Então, com esses argumentos, e já cumprimentando a Corte pela atenção... Em pauta, julgamento conjunto, ADI 6649 e ADPF 695. O plenário julga ações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Sustentação oral, com tempo regimental de 15 minutos. Quem fala agora é o excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Todos, excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro relator Gilmar Mendes, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, cumprimento igualmente os senhores e senhoras advogadas e cumprimento especialmente o ministro Bruno Bianco, excelentíssimos demais advogados, servidoras e servidores.
em relação à DPF 695, onde a causa de pedir é apenas o compartilhamento de dados em curso de implementação. Quem fala é Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República, à direita do excelentíssimo ministro-presidente. Operacionalização pelo SERPRO foi... O plenário julga ações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base de cidadãos. O quadro é de A DPF 995, ADI 6649, ação conjunta. Quanto à ADI 6.649, cumpre sublinhar que o decreto 10.046/2019 foi editado para regulamentar, no particular, a Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, que dispõe sobre a identificação civil nacional, a Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Evidentemente, a discussão não enfrenta vício diretamente atribuído ao Decreto 10.046, mas suscita discussão que implica a leitura da legislação ordinária, em relação à qual, porém, nenhuma eiva de inconstitucionalidade é invocada. Ressalte-se que a jurisprudência do STF não admite ação de inconstitucionalidade contra ato de natureza regulamentar. Entende-se que o ato normativo impugnável em sede de ADI deve ser autônomo e abstrato, além de apto a ser confrontado diretamente com a Constituição, o que não se verifica nessa situação. Essas considerações, entende-se que não é caso de se conhecer das ações sob análise. No mérito, o tema de fundo deste julgamento é, a toda evidência, relevantíssimo. Envolve a tutela do direito à intimidade e à privacidade da pessoa, direito humano e fundamental, elementar em qualquer sociedade democrática, cuja grande evidência no mundo atual corresponde ao elevado desenvolvimento da técnica e dos sistemas de comunicação, dos quais é sempre mais dependente a vida humana. O saudoso professor emérito da Universidade de Roma, La Sapienza, Stefano Rodotà, já referido no curso do julgamento da tribuna desta casa e recordado, no exame do pleito da medida cautelar, por Sua Excelência, o senhor ministro relator, profundo estudioso da temática, dizia que em um mundo no qual se vive em rede e tudo é ao alcance de um clique, é de se questionar se ainda existe e em que termos há privacidade. Eu acredito que não há mais. Maurício Ferraris, no âmbito filosófico, tem falado sobre a profunda transformação da ideia de pessoa humana reduzida a um documento, a um conjunto de dados recolhidos para fins econômicos. É o fenômeno, diz o professor da Universidade de Turim, documanidade. A Constituição da República confere especial proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. É uma coisa que todos nós, eu pelo menos particularmente, não gosto que a minha imagem seja produzida e replicada em determinados locais. Não temos controle sobre isso, ninguém gosta, mas ela aparece e não temos como evitar. Qualifica esses bens jurídicos como invioláveis e assegura a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Contudo, a inviolabilidade dos dados pessoais não se reveste de caráter absoluto. Excepcionalmente, o legislador pode estabelecer hipóteses de acesso e compartilhamento dessas informações, desde que o objeto visado se estribe em uma justificativa constitucionalmente legítima. O legislador, na Lei de Acesso à Informação e na Lei Geral de Proteção de Dados, estabeleceu hipóteses em que são permitidos o acesso e o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos da administração pública. Não se questiona, nas ações sob análise, a constitucionalidade da Lei de Acesso à Informação ou Geral de Proteção de Dados. O que se argumenta é o decreto impugnado, além de transbordar dos limites da lei, violaria a Constituição por propiciar o tratamento de dados cidadãos sem a devida observância das formas e princípios estabelecidos na lei. Ora, o decreto limita-se a regulamentar o estabelecido nas leis acima citadas, que é a finalidade de organizar o sistema de compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal. O ato regulamentar, a toda evidência, não viabiliza a disponibilização de informação pessoal entre órgãos públicos fora das hipóteses legais. Ademais, não se pode partir
nessa matéria de presunção de dolo ou de atuação culposa do administrador. O princípio basilar de aplicação no âmbito do direito público ou privado é de boa-fé. Se presume, má-fé deve ser comprovada. No caso, aqui, a ótica é simplesmente não de espionagem do governo governamental, mas sim de praticidade e objetividade, ajudar as políticas públicas e o cidadão, como no caso bem citado pelo advogado da União, ministro Bianco, que citou a prova de vida. Isso evita transtorno, tempo, para todas, principalmente para os mais idosos nessa situação. E a instituição do cadastro de base do cidadão realizada pelo Decreto 10.046 viabiliza a criação do meio unificado de identificação do cidadão para a prestação de serviços públicos. Trata-se de uma plataforma de integração e interoperabilidade de base de dados com escopo mais amplo, de simplificar Na pauta, a DPF 695 e ADI 6649. O plenário julga ações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base de cidadão. Com fundamento no princípio da transparência, que o mecanismo de compartilhamento e as regras a serem estabelecidas pelo Comitê Central da Governança de Dados ou pelo gestor de dados deveriam contemplar, como exigência prévia do compartilhamento de dados, ao compartilhamento de dados. Com a palavra, a excelentíssima ministra Lindoura Araújo, vice-procuradora-geral da República. Não podemos esquecer que hoje há sempre, no portal de transparência, todos os vencimentos de todos os servidores públicos. Isso seria uma invasão grande de privacidade. Isso não é questionado sob momento algum como uma invasão de privacidade. Esses elementos já eram exigidos no artigo 8º do Decreto 8.789/2016, que outrora dispunha sobre a matéria e são: data da solicitação, identificação do solicitante, telefone, endereço eletrônico, institucional do solicitante, descrição clara dos dados objeto da solicitação, incluindo periodicidade, bem como a descrição das finalidades do uso dos dados aos quais devem se ater, a propósito relacionado à execução de política pública prevista em lei e regulamentados ou respaldados em contratos, convênios ou instrumentos congêneros. Tudo já está no princípio da transparência. O decreto em referência disciplina 3 níveis de compartilhamento entre as organizações de administração: amplo, restrito e específico. Não pode fugir disso, não tem como ampliar isso e colocar alguma situação que esteja fora. Não pode ter outro objetivo que não seja esses 3 únicos. O compartilhamento amplo refere-se apenas aos dados que devem constar da transparência ativa, sendo, portanto, de acesso geral, de modo que o decreto dispensa a prévia autorização pelo gestor de dados e o acesso será realizado por meio de canais disponíveis para dados abertos. Quanto aos dados de acesso restrito, dados protegidos por sigilo, mas em relação aos quais o compartilhamento entre órgãos públicos pode ocorrer para fim de conhecimento destinado à formulação e à execução de políticas públicas. O Comitê Central de Governança de Dados disciplinou, com devido cuidado e incoerência, nos artigos 12 e 13 do decreto alvejado, na Resolução 2, de 16 de março de 2020, algumas exigências procedimentais que dão proteção ao cidadão e segurança ao procedimento. Para acesso a essa tipologia de dados, o solicitante deve endereçar ofício declinando a finalidade do acesso, assinado por um dirigente do órgão designado pela alta administração do órgão ou entidade. Nesse ofício deverá haver descrição do motivo da solicitação e do uso que será feito aos dados, nos termos do artigo 23 da Lei Geral de Proteção de Dados. Outro sim, exige-se o controle pelo gestor de dados de todos os órgãos que acessam essas informações, devendo prever plataformas, repasses de informação. Por último, impõe-se o compromisso da chefia de gerenciamento dos servidores solicitantes que acessarão os dados.
Quanto à tipologia do acesso específico, essa concerne a dados também protegidos por sigilo, mas cuja natureza sensível... Na pauta, julgamento conjunto, ADI 6649 e ADPF 695. ...para fins previstos em lei e sentido formal. No tocante a dados de compartilhamento específico, os artigos 14 e 15 do Decreto 10.046 estabelece que o compartilhamento se sujeita ao requerimento de permissão de compartilhamento, a qual se segue concreta concessão de permissão de acesso pelo gestor de dados, além de exame concernente ao efetivo atendimento dos requisitos definidos na autorização como condição para compartilhamento. Vê-se, portanto, que não há hipótese de compartilhamento de dados pessoais desacompanhados de devidas cautelas, e mesmo em relação àqueles de amplo acesso que dispensa autorização, o artigo 11, parágrafo 4º do Decreto 10.046, prevê que os recebedores dos dados adotem medidas tendentes a assegurar a integridade e a autenticidade das informações. Não se depara, portanto, no exame das ações com inconstitucionalidade que deva ser declarado. Em face disso, a Procuradoria-Geral manifesta-se preliminarmente pelo não conhecimento das ações e, no mérito, pela improcedência dos pedidos nela veiculados. Só para acabar, é que o princípio aqui realmente é único de boa-fé e de praticidade. O sentido de tudo é a evolução. É a evolução. Nós temos carteira de motorista, carteira de identidade, e esses dados são acessíveis pela internet, são todos... Não vejo por que só o governo teria má-fé no uso dessas informações. Parece assim que vai passar um governo, depois tem o próximo, depois tem o próximo. Esses dados permanecerão e serão sempre atualizados. Então, achar que pode isso ser uma invasão de privacidade hoje, qualquer pessoa, qualquer loja, qualquer departamento, digamos assim, tem todos esses dados. Então, eu peço só um pouquinho de atenção nesse sentido, que o ministro Gilmar Mendes é um professor, eu nem me atrevo a querer discordar dele, mas, não sei, o entendimento, mas imagino, então, porque eu acho que, atualmente, se nós deixarmos o celular não desligado totalmente, se falarmos aqui, vou comprar um sapato, digamos, em 10 minutos nós vamos ter 10 lojas aqui nos oferecendo um par de sapato, apesar do celular estar desligado, porque há essa invasão de privacidade. Acho que todo mundo já passou por essa experiência. Então, obrigada. Muito obrigado. Passo a palavra de volta ao relator, Sua Excelência, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, para o voto. Tá. Presidente, eu só consulto Vossa Excelência se devo observar, dividir o voto para que tenhamos o intervalo ou... Vossa Excelência tem, pela estrutura do voto, condições de repartir? Sim, faço. Tá bom. Quando der, às 16 horas, hein? Presidente, boa tarde, obrigado. Cumprimentar a todos os colegas, as senhoras... Com a palavra, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. E os senhores ministros, cumprimentar todos os... Na pauta, julgamento conjunto, ADI 6649 e ADPF 695. Senhora vice-procuradora-geral eleitoral, doutora Lindora. O plenário julga ações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Constitucionalidade, a DIN 6649 e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que, sob diferentes perspectivas, endereçam a controvérsia relativa aos limites, ao âmbito de proteção e a dimensão axiológica dos direitos fundamentais à privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade, especificamente no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelo Estado brasileiro. Registro que as sustentações orais que antecederam o debate trouxeram substanciosos argumentos de índole constitucional e em um profundo diálogo com os precedentes desta Corte. Registro também que a verticalidade das manifestações e as diferentes concepções que existem sobre a matéria apenas comprovam a indiscutível necessidade de submeter a matéria, ou a controvérsia, ao escrutínio do Tribunal Pleno.
não há dúvidas quanto ao assento constitucional da matéria ventilada nas ações de controle concentrado. É o que se conclui por meio de rápida incursão na jurisprudência do Supremo, que, ao ser provocado, não se eximiu de enfrentar, em mais de uma ocasião, a constitucionalidade de atos de coleta, armazenamento, transferência e divulgação de dados pessoais por agentes públicos. Faço referência, pela relevância do precedente, ao memorável julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6387, da relatoria da eminente ministra Rosa Weber, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de um direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais na ordem jurídico-constitucional brasileira. A decisão é importante por diversos aspectos. Primeiro, por contribuir para a construção de uma dogmática constitucionalmente adequada para o que se tem chamado de era digital, berço de uma sociedade fundada no desenvolvimento tecnológico e no intercâmbio de informações digitais. Segundo, pela enunciação dos vetores interpretativos e do substrato axiológico que devem orientar a compreensão e a aplicação de toda a legislação existente sobre o tema. Aqui também, nos casos ora em julgamento, surge outra auspiciosa oportunidade para que a Corte, no contexto das relações entre os gestores públicos e os titulares de dados pessoais, examine o âmbito de proteção do direito à autodeterminação informativa, mais precisamente os limites e as salvaguardas institucionais que se aplicam ao compartilhamento de informação entre órgãos e entidades da administração pública federal. Pois bem, examine inicialmente as preliminares ao mérito suscitadas pela Advocacia Geral na ação direta 6649 e na DPF 695. Em seguida, adentro a controvérsia constitucional que compõe a essência das ações de controle concentrado, debruçando-me sobre as teses deduzidas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Partido Socialista Brasileiro. Ao apreciar as ações de controle concentrado, avalio se é legítimo o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos e entidades da administração pública federal, examinando a compatibilidade do Decreto 10.046 de 2019 com o regime de proteção de dados estabelecido pela Ordem Constitucional Brasileira. Em manifestação escrita na ADIM 6649, a Advocacia Geral da União alega o não cabimento da ação direta para impugnação de regulamentos ou atos normativos que exorbitam do poder regulamentar. Agora também acaba de fazê-lo a sua sustentação a eminente vice-procuradora, a vice-procuradora-geral da República. Aqui a advocacia afirma em síntese que o Decreto 10.046 constitui ato normativo estritamente subordinado, dependente de lei, de modo que as teses deduzidas pelo autor não caracterizariam ofensa direta ao texto constitucional. Com a devida vênia, entendo que não prospera a preliminar articulada na manifestação da AGU pelas razões que passo a expor. A propósito do tema, a jurisprudência do Supremo realmente se consolidou no sentido de não se admitir a ação de controle concentrado de atos normativos secundários, quando as razões que inspiram a ação direta pressupõem prévio confronto entre regulamento administrativo e a legislação infraconstitucional. A esse respeito, são ricas as considerações feitas pelo eminente ministro Celso de Mello, na ADIM 1347. Eventual extravasamento pelo ato regulamentar dos limites a que se acha materialmente vinculado poderá configurar insubordinação administrativa aos comandos da lei. Mesmo que desse vício jurídico resulte num desdobramento ulterior, potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-ia em face de uma situação de inconstitucionalidade meramente reflexa ou oblíqua, cuja apreciação não se revela possível em sede de jurisdição concentrada. As razões
que inspiram essa orientação jurisprudencial são evidentes. Prevalece na doutrina que controlar a constitucionalidade significa aferir a compatibilidade de determinada interpretação ou aplicação de leis ou atos normativos em face do texto constitucional. Ou, como anota Jorge Miranda, a constitucionalidade e a inconstitucionalidade designam conceitos de relação, isto é, a relação que se estabelece entre uma coisa, a Constituição, e outra coisa, um comportamento que lhe está ou não conforme, que com ela é ou não compatível, que cabe ou não no seu sentido. São justamente essas premissas que orientaram a jurisprudência do Supremo acerca do não cabimento do controle abstrato, quando a articulação da tese de inconstitucionalidade pressupõe prévio exame de dispositivos infraconstitucionais. Por isso, a Corte tem repelido ações diretas fundadas exclusivamente na alegação de insubordinação do poder regulamentar aos comandos da lei, nelas identificando uma situação de ofensa meramente reflexa ou oblíqua que escapa dos limites do controle concentrado de constitucionalidade. Por outro lado, não são poucos, tampouco isolados, os precedentes em que o Tribunal conheceu de ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra decretos editados pelo Poder Executivo, sobretudo quando se trata de regulamento com perfil autônomo, ou de decreto que, a pretexto de dar fiel execução à lei, exorbita flagrantemente do âmbito do poder regulamentar. Cito a de medida cautelar 2.155, relator o ministro Sidney Sanches. A DIN, medida cautelar 1.435, relator o ministro Francisco Rezec. A DIN 1969, relator o ministro Marco Aurélio. E a DIN 2950, relator ministro Marco Aurélio, redator para acórdão, ministro Eros Grau. No presente caso, é evidente que o decreto editado pelo Poder Executivo não se esgota na mera regulamentação de dispositivos da Lei 12.527, de 2011, que dispõe sobre o acesso à informação na administração pública, e da Lei 13.709, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Em diversos aspectos, o Decreto 10.046 parece ter força normativa própria, introduzindo alterações na ordem jurídica vigente. É o que ocorre, à guisa apenas de exemplo, com a instituição do Cadastro Base do Cidadão, que reúne, em uma base unificada, informações biográficas que constam nas diferentes bases temáticas que atualmente compõem o acervo de dados da Administração Pública Federal. Artigo 16. Chama a atenção ainda a criação do Comitê Central de Governança de Dados. Foi objeto, inclusive, de consideração por parte do advogado-geral da União na sua sustentação, aberto, que se mostrou, inclusive, a eventual adaptação ou aperfeiçoamento. E, como nós também vamos perceber, se trata de um instituto-chave para a própria gestão e proteção de dados em sentido geral. Então, chama a atenção ainda a criação do Comitê Central de Governança de Dados, com poder de deliberar sobre a exata extensão dos dados biográficos que constarão do Cadastro Base do Cidadão, incisos 7º e 8º. Definir as hipóteses de compartilhamento amplo, restrito e específico. E 3, fixar regras e parâmetros para o compartilhamento de dados entre órgãos da Administração Pública Federal, incisos 1 e 2. Convém ressaltar que o próprio presidente da República reconheceu que, ao editar o Decreto 10.046 de 2019, operava com relativa margem de liberdade e não apenas com a finalidade de dar fiel execução às leis. Não por outra razão, invocou tanto a prerrogativa prevista no artigo 84, caput, e inciso 4º da Constituição, quanto aquela prevista no inciso 6º, a linha A, do mesmo dispositivo, que assegura ao chefe do Poder Executivo
o poder de expedir decretos de perfil não regulamentar, cujo fundamento de validade repousa diretamente na Constituição. Examino as preliminares suscitadas pela Advocacia Geral da União na ADPF 695, designadamente as alegações de ausência de indicação precisa do ato do poder público, de inobservância do requisito de subsidiariedade e de ausência de interesse de agir. De início, reputo que a lesão a preceitos fundamentais por ato do poder público, compartilhamento de dados da Carteira Nacional de Habilitação entre o SERPRO e a ABIN, parece estar suficientemente indicada na peça inicial, sendo comprovada pelos documentos relacionados aos autos que indicam a transmissão da informação por veículo de mídia e a confirmação desta em manifestação das autoridades. Em um primeiro juízo, tais documentos mostram-se suficientes para a comprovação do ato concreto em consonância com o artigo 3º, 2 da Lei 9882 de 99. No mais, intimada, a União juntou aos autos acervo probatório complementar, em especial a Portaria 15 de 2016 do DENATRAN e o termo de autorização 7 de 2020, emitido pelo DENATRAN em favor da ABIN, documentos que contribuem para a compreensão dos exatos contornos do ato do poder público impugnado na ADPF. Afasto ainda a alegação de ausência de impugnação adequada de todo o complexo normativo em que a medida administrativa está inserida. Dos documentos já ressaltados e dos fundamentos da exordial, é possível aferir com perfeição tanto os parâmetros de controle quanto o ato do poder público impugnado pelo requerente, sendo isso suficiente ao conhecimento da ADPF. Também não vislumbro a não observância do requisito da subsidiariedade. Importa destacar, a princípio, que a Lei 9882 impõe que a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. É o artigo 4º, parágrafo 1º da referida lei. Uma leitura apressada do dispositivo poderia conduzir à compreensão de que o cabimento da ADPF se restringe às hipóteses de absoluta inexistência de qualquer outro meio capaz de tutelar a ordem constitucional. Uma leitura mais cuidadosa, porém, revela que, na análise sobre a eficácia da proteção do preceito fundamental, deve predominar enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva. Em outros termos, o princípio da subsidiariedade, inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global. O caráter enfaticamente objetivo do Instituto, assim, enseja a interpretação no sentido de que o meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. No âmbito da ADPF, o ajuizamento da ação e sua admissão estão vinculados, muito provavelmente, ao significado da solução da controvérsia para o ordenamento constitucional objetivo e não à proteção judicial efetiva de uma situação singular. Assim, o juízo de subsidiariedade há de ter em vista especialmente a lógica já consolidada dos processos objetivos no sistema constitucional. Posso lembrar da ADPF 33, lá atrás, e depois a ADPF 79, da relatoria do ministro César Peluso, a ADPF 99, da relatoria do ministro Lewandowski, a ADPF 76, da minha relatoria. Ante a inexistência de outro processo de índole objetiva apto a solver, de uma vez por todas, a controvérsia constitucional, afigura-se integralmente aplicável à arguição de descumprimento de preceito fundamental. É que as ações originárias e o próprio recurso extraordinário não parecem, as mais das vezes, capazes de resolver a controvérsia constitucional de forma geral, definitiva e imediata. No presente caso, a potencial lesão a preceitos fundamentais consuma-se tão logo ocorra o compartilhamento de dados pessoais pretendido pelos
pelas autoridades do poder público. Dessa forma, mesmo que fosse cabível o manejo de instrumentos processuais ordinários, não haveria tempo hábil para uma resposta jurisdicional apta a sanar, de modo eficaz, o risco de grave comprometimento de valores essenciais contemplados pelo texto constitucional. Rememoro também a fórmula da relevância do interesse público para justificar a admissão da arguição de descumprimento, explícita no modelo alemão, que está implícita no sistema criado pelo legislador brasileiro, tendo em vista o caráter marcadamente objetivo que conferiu ao Instituto. Assim, o Supremo poderá, ao lado de outros requisitos de admissibilidade, emitir juízo sobre a relevância e o interesse público contido na controvérsia constitucional, podendo recusar a admissibilidade da ADPF sempre que não vislumbrar relevância jurídica na sua propositura. O caso concreto tem a necessária relevância. Tem, por fim, evitar a lesão ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana, à intimidade e à vida privada, na esteira do reconhecimento, em julgamento recente do Tribunal Pleno, da proteção de dados pessoais como direito fundamental autônomo. Estou citando mais uma vez a ADIM 6387, da relatoria da ministra Rosa Weber. Enfim, por qualquer ângulo que se aprecie a matéria, não me parece defensável impedir o escrutínio do tema pelo Supremo Tribunal Federal, seja pela relevância das teses invocadas na ADPF, que se relacionam diretamente com o regime constitucional de proteção de dados pessoais, seja pelo risco de afetação da privacidade de milhares de brasileiros. É disso que nós estamos a falar ao fim e ao cabo. O presente julgamento franqueia ao Tribunal Pleno a possibilidade de se debruçar sobre o regime jurídico de compartilhamento de dados entre órgãos e instituições do poder público. Põe em perspectiva, portanto, uma questão de crucial importância para qualquer sociedade democrática contemporânea, qual seja o alcance, os limites e a fisionomia do direito à autodeterminação informativa. Assim, com a devida vênia, entendo que seria temerário subtrair essa questão do controle abstrato de normas pelo Supremo Tribunal Federal, relegando-a a instrumentos processuais que não oferecem meios de dissolver a controvérsia constitucional. No plenário do Supremo Tribunal Federal, na mesa ao lado direito, para o voto, o excelentíssimo ministro decano da Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes. Na pauta, julgamento conjunto, ADI 6649 e ADPF 695. Articuladas na inicial. Cito o artigo 4º da Lei 9882 de 1999. Presidente, então eu suspendo por aqui para adentrar em seguida ao mérito após o intervalo. Tá bem. Então, suspendo a sessão pelo tempo regimental, quando, posteriormente, o ministro Gilmar Mendes proferirá a decisão sobre o mérito.